No dia 12 de setembro de 1943, uma ousada incursão da Luftwaffe alemã procurou resgatar o deposto ditador italiano Benito Mussolini de sua prisão no topo de uma montanha. A invasão surpreenderia os aliados e roubaria do novo governo italiano um valioso prisioneiro, proporcionando uma importante vitória de propaganda. No vídeo de hoje, vamos cobrir a invasão nas montanhas Gran Sasso. Talvez seja útil começar com a queda da Itália fascista. Mussolini havia modelado seu regime como o renascimento do Império Romano, prometendo recapturar os dias de glória antigos e reconstruir uma Itália quebrada. Mas a entrada da Itália na Segunda Guerra Mundial provou ser desastrosa. As forças italianas no norte da África não derrotaram os britânicos no início da guerra, e sua invasão à Grécia foi interrompida pela resistência grega desafiadora. Em ambas as instâncias, as forças italianas foram prejudicadas por baixo moral, falta de equipamento decente e subestimação do lado oposto. A Itália dependeria muito de seus aliados alemães na guerra, deixando-a em um papel secundário. Com a derrota das forças do eixo no norte da África, os aliados puderam focar na invasão da Itália. Em julho de 1943, os aliados lançaram sua invasão da Sicília, esperando abrir outra frente e pressionar o que os aliados chamavam de ventre mole da Europa. Para o conselho governante fascista e para o rei Emanuel III, sua fé em Mussolini como líder há muito se foi. Eles aprovaram uma moção de desconfiança em Mussolini e prenderam o ex-duce no dia 25 de julho de 1943. Em agosto de 1943, as forças italianas e alemãs foram derrotadas na Sicília, marcando o fim da aliança do eixo. O governo italiano procurou deixar a Alemanha nazista e se juntar aos aliados, e assim um novo governo foi formado, e eles entraram em negociações secretas com os aliados. No 8º de setembro de 1943, um armistício entrou em vigor, tirando a Itália da guerra. Mas as forças alemãs há muito planejavam a saída da Itália da guerra, com planos para ocupar o norte da Itália, desarmar os soldados italianos e instalar um regime fantoche para atuar como um amortecedor entre eles e os aliados invasores. Após ouvir sobre o armistício, as forças alemãs rapidamente iniciaram seus planos, mas precisavam libertar Mussolini da prisão. Então, um dos principais objetivos da Alemanha nazista era resgatar Mussolini da prisão. Otto Skorzeny, um comando SS de 1,92 m, com cicatrizes faciais distintas, desempenharia um papel chave em descobrir a localização de Mussolini, embora seu papel fosse amplamente exagerado. Otto era membro da Waffen-SS, a ala militar de uma das organizações mais poderosas da Alemanha nazista. Durante a Segunda Guerra Mundial, Skorzeny lutou na frente oriental até ser ferido. Ele retornou a Berlim, onde desenvolveu as unidades de comando alemãs. Inspirado pelas táticas dos comandos britânicos, Skorzeny treinou uma unidade preparada para uma guerra não convencional. Ele também conseguiu usar suas conexões com a polícia e a inteligência italiana para rastrear Mussolini. Ele descobriu que Mussolini estava sendo movido de um local para outro, mas sua investigação o levaria a descobrir a localização final de Mussolini, um hotel em Gran Sasso. Agora, este hotel estava no topo de uma das montanhas mais altas da Itália. O acesso ao hotel era bem restrito. Uma das únicas maneiras de chegar ao topo era por um teleférico que subia 3.000 pés até as montanhas. E não só isso, Mussolini era guardado por cerca de 200 soldados. Deveria ter sido uma posição defensiva sólida, com metralhadoras no telhado em um local de difícil acesso. Contudo, os nazistas contavam com certa sorte. A confusão do armistício e a mudança de governo significariam uma falta de ordens claras sobre o que fazer. Tais fatores só tornariam a invasão muito mais fácil para os nazistas. A operação para resgatar Mussolini foi comandada por um general da Luftwaffe
Kurt Stewardent, e o planejamento real da missão foi realizado pelo Major Harold Morse. O plano teve que ser preparado em apenas algumas horas, com aliados avançando do sul da Itália e preocupações de que Mussolini pudesse ser movido novamente. O plano era enviar 2 companhias para capturar a estação de teleférico na base da montanha. Outra companhia de paraquedistas pousaria na montanha perto do hotel a bordo de planadores. Ao mesmo tempo, um único caminhão de soldados faria seu caminho para resgatar a esposa de Mussolini e seus 2 filhos mais novos, que estavam em prisão domiciliar na casa de veraneio de Mussolini. O papel inicial de Scorzini na operação era liderar a equipe para resgatar a esposa de Mussolini, mas ele conseguiu persuadir o Major Moss de que precisava estar nos planadores e que deveria ser ele a resgatar Mussolini. E assim, Scorzini trouxe consigo mais 15 membros de sua unidade de comando e membros do Serviço de Segurança SS para a missão. Joseph Goebbels também ordenou que uma equipe de câmera os acompanhasse, pronta para capturar qualquer possível vitória de propaganda para o regime. E, finalmente, havia mais um homem envolvido, o general Fernando Soletti. Ele foi arrastado para a operação. Em uma amarga reviravolta do destino, ele já foi uma figura-chave na prisão de Mussolini e agora ele era um prisioneiro da SS. Ele havia sido preso pelos alemães quando invadiram o norte da Europa e seu papel era ordenar aos soldados que guardavam Mussolini para depor suas armas e, assim, tornar a invasão muito mais fácil de ser realizada. E assim, no dia 12 de setembro, o comboio de caminhões partiu junto com 10 planadores. Durante a invasão à estação de teleférico, as 2 únicas mortes ocorreram. 2 italianos, um italiano, foi morto quando tentou alertar os guardas sobre a invasão iminente e outro guarda italiano foi morto quando estava prestes a abrir fogo contra as forças alemãs. O restante deles se rendeu e foi capturado. Enquanto o grupo principal ia para a estação do teleférico, outro caminhão seguia para o retiro de verão de Mussolini resgatar sua esposa e filhos mais novos. Havia apenas 7 soldados naquele caminhão. Eles estavam em menor número e menos armados. No entanto, o elemento surpresa estava do lado deles. Eles conseguiram resgatar a esposa de Mussolini sem nenhuma morte. Os guardas italianos não estavam dispostos a morrer para impedir que a esposa de Mussolini fosse resgatada. Ao mesmo tempo, os planadores pousaram e rapidamente superaram as defesas do hotel. Quando combinado com o elemento surpresa e os apelos do general Seletti para depor as armas, a invasão ao hotel ocorreu sem um único tiro ser disparado. Em 10 minutos, Mussolini foi localizado e estava sob proteção alemã. O homem que realizava a missão, Major Morse, subiu pelo teleférico e as câmeras logo começaram a registrar o ousado resgate. Mas quem tomou o centro do palco foi Scorzeni, ansioso para destacar seu papel um tanto limitado na invasão. No total, levou cerca de 15 minutos para os comandos desembarcarem, chegarem ao hotel e resgatarem Mussolini. Mas a invasão ainda não havia terminado. A próxima questão era como tirar Mussolini do topo da montanha. Escoltá-lo pela estrada estava fora de questão. Partidários italianos vagavam pelo campo e tropas leais poderiam emboscá-los a qualquer momento. Um comboio seria muito lento, muito vulnerável, mas voar com ele apresentava seu próprio tipo de perigo. O topo da montanha mal tinha espaço plano suficiente para pousar um avião, quanto mais decolar de novo. Um erro na superfície rochosa, um cálculo errado no ar rarefeito da montanha, e a fuga terminaria em desastre. Ainda assim, os alemães tinham um plano. Eles chamaram um Fieseler Fi 156 Storch, um pequeno avião conhecido por suas habilidades de decolagem e aterrissagem curtas, um dos únicos aviões na época capaz de realizar tal façanha. Uma vez que a área estava segura, o piloto, capitão Heinrich Gellack, fez um pouso ousado no topo da montanha. Mussolini embarcou no avião, pronto para sua fuga. Mas Otto Skorzeny também o fez.
Ele se recusava a ficar para trás. Ele forçou sua entrada na aeronave, mas ao fazer isso, o piloto protestou. Ele disse a Skorzeny que se ele entrasse na aeronave, seu peso extra poderia causar um problema, e até mesmo fazer com que eles se acidentassem. Mas Skorzeny recusou-se a desembarcar. Ele estava determinado a entregar pessoalmente a notícia do resgate a Berlim. Com ambos os homens apertados no pequeno avião, o piloto começou a decolar. O motor ligou enquanto ele corria em direção à borda do penhasco. A aeronave decolou e Mussolini foi finalmente resgatado. O avião pousou com sucesso perto de Roma. De lá, Mussolini foi transferido para um avião maior. Ele seguiu para a Polônia para encontrar Hitler na Toca do Lobo. E com isso, uma das missões de operações especiais mais audaciosas da Segunda Guerra Mundial foi concluída. No final, o papel da Luftwaffe foi minimizado e Skorzeny e a SS levaram todo o crédito pela incursão bem-sucedida. O próprio Skorzeny foi premiado com uma promoção e a Cruz de Cavaleiro, e ele passaria a ser chamado de o homem mais perigoso da Europa por conta desta incursão. Mussolini seria colocado como chefe da República Social Italiana, um estado fantoche nazista no norte da Itália. Mussolini era um líder fantoche, com oficiais nazistas administrando o estado como um amortecedor para proteger a Alemanha nazista da invasão aliada. Embora o resgate de Mussolini possa ser mais bem descrito como um sequestro, mantendo o refém para governar a Itália fascista remanescente em nome dos nazistas, ele logo encontraria seu fim da maneira mais grotesca possível. O resgate de Benito Mussolini é muitas vezes retratado como uma ousada incursão liderada por um destemido comando de rosto marcado. Na verdade, o papel de Skorzeny era obter informações cruciais sobre a localização de Mussolini. O êxito da incursão deveu-se à Luftwaffe, apesar da propaganda ter marginalizado os responsáveis. A incursão em Gran Sasso foi um ousado exemplo de uma operação de comando da Segunda Guerra Mundial, uma que teria consequências perturbadoras para o supostamente resgatado Mussolini.